Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra, e nós vamos buscar a presença do nosso Deus em oração, porque nós precisamos sempre estar em contato com o nosso Deus, para podermos passar pelas nossas dificuldades, para podermos viver, para termos vida em abundância e buscar sempre a presença do nosso Deus. Ore junto comigo aí, por favor. Querido e eterno Deus, nosso glorioso Pai, nós te damos graças, Senhor, neste dia, por mais este dia que o Senhor nos concede, Deus amado, de podermos louvar o teu nome, nos reunir como igreja, para louvar o teu nome, para oferecer um culto de louvor a ti, para te agradecer, para te buscar. Enfim, Deus amado, para estarmos juntos com o Senhor agora, abrir o nosso coração e colocar as nossas dificuldades, os nossos desejos diante de ti, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, pelas bênçãos recebidas que o Senhor tem já dado, colocado em nossas vidas, nos nossos lares, pela tua proteção, teu cuidado, Senhor, por tudo, Deus amado, que o Senhor tem feito em nossas vidas, o suprimento, o alimento. Ó Deus bendito, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pelo teto que nós temos, ó Deus, pelo trabalho, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, para podermos cumprir com os nossos deveres perante a sociedade, podermos comprar alimentos, roupas, ó Deus, pela condução que o Senhor nos dá, ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por poder conhecer o Senhor e poder colocar, Senhor, as nossas vidas diante de ti, Senhor. Estarmos sempre na dependência do teu poder, das tuas mãos, Senhor, porque sabemos em quem temos crido. Louvado seja o teu nome, Senhor. E agora queremos colocar a tua igreja nas tuas mãos agora, Senhor. Te pedir que o Senhor nos aceite na tua presença, aceite o nosso louvor, aceite, Senhor, o nosso agradecimento, o nosso culto, porque nós estamos diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que o Senhor também nos concedeu para poder nos salvar, para poder estar conosco e interceder por nós junto a ti, Senhor. Interceder junto ao Senhor, que é poderoso para nos salvar, para cuidar de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por todas essas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Pai. E agora, Deus, queremos te agradecer também, Deus, porque nesta manhã nós já recebemos uma notícia, Senhor, o nascimento do nenenzinho da Isadora, Senhor, a Serena. Muito obrigado, Deus, por esta vida que neste dia nasce, Senhor, e que o Senhor deu e colocou naquele lar, no lar da Isadora e do Guilherme. Senhor, muito obrigado por essas vidas, ó Deus, que o Senhor os acompanhe e que esta alegria venha para fortalecer a vida deles, ó Deus, e eles confiar sempre em Ti, ó Deus. Também, Deus amado, um motivo também de tristeza, nós queremos
te pedir que o Senhor console o coração da Thelma, da sua família, Deus amado, que perderam o pai dela hoje, o seu Paulo faleceu. Ó Deus, tem misericórdia de cada um daquele povo lá, Senhor, daquelas vidas, os familiares, Senhor, que neste momento perde seu ente querido, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque a nossa vida é mesclada, Senhor, de alegrias e de tristezas, e de provações, e de vitórias, mas o Senhor está sempre conosco, Senhor, e nós te louvamos, agradecidos por isso, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os presbíteros, diáconos, os irmãos que congregam aqui, os irmãos que estão conosco, Deus amado, neste canal, os queridos e amados que também nós nem conhecemos e nos acompanha e está conosco e quer ouvir a tua palavra também, Senhor. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra venha para consolar os nossos corações, nos ensinar, Senhor. Abençoa o pastor que trará a palavra, Senhor. A palavra que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite, quarta-feira, dia de louvor e adoração ao teu nome, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
noite, irmãos. Graça e paz. Vou ler em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, número 40, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse momento, irmãos, é um momento de oração de súplica. Então vamos pedir socorro ao Senhor, porque com certeza ele irá nos ouvir e irá nos abençoar, de acordo com a tua vontade, porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável para as nossas vidas. Então nós vamos orar, irmãos. Pai Santo, Pai querido, muito obrigada por esse momento, Senhor Deus, momento ímpar, Senhor Deus, momento maravilhoso em que podemos, Senhor Deus, chegar em tua presença, Pai, e colocar os nossos pedidos de oração, nossas súplicas diante de ti, Pai. Quero nesse momento te agradecer, primeiramente, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fará em nossas vidas, Senhor Deus. Cremos que em tudo o Senhor está no controle, em tudo, Senhor Deus, o Senhor tem o poder, Senhor Deus, de controlar tudo o que acontece, Pai. E nós sabemos, Senhor Deus, que a nossa esperança está em Ti, Pai. Portanto, Senhor, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, por todos esses irmãos que estarei falando, Senhor Deus. E especialmente eu quero te pedir pelos irmãos, pelos enlutados, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos, Senhor. Especialmente te pedimos pela Thelma, pela família da Thelma, Senhor Deus, que hoje choram a partida do seu pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha confortar cada membro daquela família, Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, que o Senhor venha afagar, Senhor Deus, aqueles corações, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo. Quero te pedir também, Senhor Deus, pelos enfermos, Senhor Deus, pela lista de enfermos que temos no nosso grupo, Pai. Quero te pedir pelos irmãos que estão com Covid, lidando com essa doença, Pai, pelo Senhor Marcos Feitosa, pelo seu Jaime, pela Lúcia, Senhor Deus. Quero te pedir também, Senhor Deus, pelas pessoas que estão em outros tratamentos de outras doenças, Senhor Deus. A Maria, a irmã do Mário, o Senhor Roberto que está internado, Senhor Deus, o Senhor João Costa que está se recuperando da cirurgia. Te pedimos, Senhor Deus, por todos os nomes que estão naquele grupo, Senhor Deus, pelo Eli, irmão da Claudete, Senhor Deus. Ó Pai Santo, Tu conhece cada nome que está ali naquele grupo, Senhor Deus. Tu conhece a necessidade de cada um. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem o controle das vidas de cada um, Senhor Deus, em Tuas mãos. Por isso nós te pedimos, Senhor. Te pedimos também, Senhor Deus, pelas famílias assistidas pela nossa igreja, pela mesa diaconal, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada uma, suprindo as necessidades delas também, Senhor. Quero te agradecer, quero te pedir também, Senhor Deus, pela nossa igreja,
por cada irmão da nossa igreja, Senhor Deus, por cada membro da nossa igreja, onde quer que eles estejam nesse momento, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha suprir as necessidades deles também. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor está fazendo, que o Senhor fará, Senhor, em nossas vidas. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus, um Pai poderoso, um Pai que tem amor pelos seus filhos, Senhor Deus, e cremos, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, se clamarmos a Ti por socorro, o Senhor ouvirá do céu, Senhor Deus, a nossa voz e ouvirá a nossa oração. Por isso nós te pedimos, te agradecemos também pela vida, pela saúde e por esses dias que estamos passando, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos nossos queridos, Senhor Deus, e que, Senhor, te pedimos, Senhor Deus, pelo nosso país, pelos governantes, Senhor Deus, pelo nosso presidente, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor toque, Senhor Deus, o coração dessas pessoas, Senhor Deus, porque se eles foram instituídos, Senhor Deus, para governar, Senhor, eles têm uma grande responsabilidade em governar de acordo com a Tua vontade, Pai. Toca-lhe os corações, Senhor Deus, para que eles venham realmente governar para o povo, Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, que esteja abençoando os cientistas, Senhor Deus, os estudiosos nessa área de vacinas, nessa área de remédios, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, e que traga, Senhor Deus, mais vacinas para o nosso país, mais vacinas para o mundo, Senhor Deus, para que possamos terminar, Senhor Deus, com esse vírus que está assolando tantas famílias, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, te pedimos pela nossa pátria, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós cremos e confiamos em Ti. Por isso, entregamos nas Tuas mãos os nossos pedidos. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém, Senhor Deus. Amém. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim.
pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio em Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio em Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Caminhamos para o encerramento da série desse mês, cujo tema tem sido Ensina-nos a orar. Nesta série de mensagens eu não poderia deixar de examinar esta oração que foi a resposta oferecida por Jesus para o pedido que um dos discípulos dirigira a ele, dizendo-lhe: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. No domingo do dia 16, o reverendo Roberto examinou a expressão venha o teu reino, que está presente nessa oração feita por Jesus, ensinada por Jesus. E hoje eu gostaria de passar por outras expressões que estão nessa oração que nós conhecemos como oração modelo e que eu estou chamando aqui de a oração essencial, o aprendizado da oração essencial. Então, passemos ao exame de algumas das frases que estão nessa oração que nos foram ensinadas por Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Abrimos essa oração com esta frase. Os judeus se referiam ao céu de três maneiras. Havia o primeiro céu, que é o céu da atmosfera, o lugar onde nós contemplamos os pássaros, esse espaço mais próximo de nós. Há um segundo céu para os judeus que eles naquele tempo chamavam de espaço, o lugar do firmamento, o lugar das estrelas. E havia um terceiro céu ao qual eles se referiam, que era a morada de Deus, o paraíso. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala de uma experiência de ter sido arrebatado a este terceiro céu, a habitação de Deus, e uma experiência que o marcou profundamente. Logo, quando Jesus nos ensina esta oração, nós imaginamos que ele está falando desse terceiro céu, Pai nosso que está no céu. Muitas vezes nós imaginamos, mas ao observar, ao ler esta oração que nós fazemos todos os domingos e em outras reuniões que oferecemos o nosso culto a Deus, ao observarmos esta expressão, nós notamos que ela está no plural,
e não no singular, como muitas vezes nós imaginamos que ela deveria estar. O que Jesus está nos dizendo é que Deus habita, sim, o lugar inacessível. Deus está para além de todas as noções de tempo e espaço, mas com essa expressão no plural, Pai nosso que estás nos céus, Jesus está dizendo que o Pai está também na atmosfera, no ar que nos envolve, Ele está no firmamento ao qual nós atribuímos o lugar das estrelas, e Ele está também perto de nós. Ele nos envolve, Ele nos cerca. Assim, se eu tiver que reescrever de modo explicativo essa primeira sentença da oração ensinada por Jesus como oração dirigida ao Pai, eu escreveria ou reescreveria essa primeira sentença da seguinte forma: Pai nosso que estás sempre perto de nós, que estás sempre próximo de nós. Infelizmente, a frase Pai nosso que estás nos céus passou com o tempo a significar o oposto daquilo que Jesus estava nos ensinando. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, muitas vezes imaginamos que Deus está a trilhões de quilômetros em algum lugar distante, em algum lugar do nosso universo ou acima do nosso universo, mas muito distante. Às vezes nós até brincamos, você já deve ter ouvido ou ter dito isso: hoje eu tenho a impressão que a minha oração não passou do teto. E quando nós dizemos isso, é como se a oração que nós dirigimos ao Pai, ela tivesse de fazer um longo caminho, uma longa viagem, e a fé fosse a força propulsora para fazer com que a oração chegasse a esse lugar no qual o Pai Celestial habita. Deus, nesta concepção, estaria anos-luz de distância dos seres humanos. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que as nossas orações, elas não são mensagens enviadas a um monarca celestial, habitando em algum lugar muito distante. Mas a nossa oração é uma conversa com o Pai, com o Abba, com o Paizinho querido, que está próximo de nós, que está perto de nós, que está em nós pela habitação do Espírito Santo. Portanto, é uma conversa dirigida ao Pai que vive ao nosso redor e vive em nós. É uma conversa de proximidade, de intimidade, de comunhão com o Pai. Isso muda o nosso pensamento e a nossa percepção da oração. A consciência e a experiência da presença de Deus ao nosso lado, da presença de Deus em nós, isso nos encoraja à vida de oração, nos encoraja a uma espécie de fluência na oração, nos encoraja a uma vida permanente de oração. Assim como o filho ama e respeita o nome do seu pai, o cristão ama e respeita e zela pelo nome do Pai Celestial. O cristão deseja que o governo de Deus, que já é feito no céu, e aí na oração aparece no singular, seja feito a vontade de Deus, que é feita plenamente no céu, no singular, seja feita plenamente aqui na terra também. Um cristão sabe que a vontade de Deus está sendo realizada e é realizada no céu perfeitamente. E ele se coloca como instrumento na terra para a realização da vontade de Deus. A santificação do nome de Deus, os sinais da vinda do reino e a realização da vontade de Deus, estas coisas já são uma espécie de
começo, de antecipação da vida celestial aqui na terra. Mas as petições apresentadas por Jesus, que seguem nesta oração do Pai Nosso, deixam claro que na oração cristã, mais importante do que obter uma resposta, é tornar-se parte da resposta pela qual nós ansiamos, pela qual nós oramos. Mais do que esperar uma resposta, é dispor o seu coração para que você seja parte dessa resposta de oração. E com isso eu quero me concentrar em duas petições nesse momento e depois na última petição. Duas petições que, a meu ver, trazem para o cristão a consciência, trazem para mim e para você a consciência de que nós devemos orar com essa disposição de nos colocarmos nas mãos de Deus para que Ele possa usar a nossa vida como resposta à oração que nós dirigimos a Ele. Vejamos primeiro esta petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Viver ansioso, viver inquieto pelo dia de amanhã é experimentar o oposto da paz, é experimentar o oposto da vontade de Deus que se realiza no céu. Viver preocupado e viver sobrecarregado é experimentar um pouco do inferno na própria vida. Porém, confiar que Deus providenciará, confiar que Deus dará o que nós precisamos para viver e o fará a cada dia, é fonte de paz, é fonte de segurança, é fonte de tranquilidade para a nossa alma, para a nossa vida. Saciar a fome é uma experiência humana, biológica, uma experiência orgânica. E esta experiência que é tão humana, que faz parte da experiência dos seres humanos, essa experiência foi contemplada por Jesus com uma petição nesta oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas há mais um detalhe a ser observado nessa petição de Jesus. Ele menciona o pão nosso. E aqui eu quero fazer com você algumas distinções. A oração cristã é solidária. E é solidária porque ela é marcada pelo amor. Por isso pede-se o pão nosso de cada dia. Comer é uma necessidade biológica. Comer é uma necessidade para que as nossas energias sejam repostas e nós possamos permanecer vivos biologicamente. Mas, por outro lado, além da necessidade biológica, nós experimentamos o suprimento no ato de alimentar-nos, nós experimentamos o suprimento de outras necessidades. Por exemplo, quando nós ceamos ao lado das pessoas que nós amamos, nós revelamos a dimensão social da nossa vida. Mas podemos ir além ainda. Quando nós repartimos o pão com aqueles que necessitam do pão, que não têm o pão de cada dia, nós avançamos para além da dimensão social da alimentação e nós tocamos numa dimensão que é espiritual. Ao fazermos isso, ao repartirmos o nosso pão, nós entramos numa dimensão solidária, espiritual, entramos naquela dimensão que faz com que nós sejamos verdadeiramente humanos e, sendo humanos, filhos e filhas de Deus. O pão que é comido solitariamente, que é comido individualmente, ele supre, ele mata a fome do corpo. O pão partilhado, o pão dividido, o pão repartido, o pão que se come solidariamente faz muito mais do que isso. Mata a fome da alma,
a fome de humanidade, a fome de espiritualidade, a fome que vai muito além da fome biológica e que nos torna realmente família humana, seres humanos. O Mestre que nos ensinou a pedir pelo pão nosso de cada dia, no grande discurso escatológico contido no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele lembra que no juízo alguns ouvirão dele: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Estes, diz Jesus, irão para a vida eterna. Partilhar o pão é trazer um pouco do céu para a terra, no momento presente, no momento em que nós vivemos. Partilhar o pão é trazer o céu para a terra, porque o céu começa onde há solidariedade, onde o egoísmo é vencido. Em cada canto onde um faminto é alimentado, Deus se faz presente. Onde um solitário é abraçado, ali Deus se faz presente. Onde alguém que foi rejeitado é amado, ali Deus se faz presente. Ali a vontade de Deus se realiza na terra, assim como no céu. Mas Jesus avança. E depois de ensinar-nos a orar pedindo o pão nosso de cada dia, Jesus nos ensina a orar pelo perdão. Permita-me fazer uma pergunta para você. Você imagina que haverá alguém no céu que lá estará sem que tenha sido perdoado, sem que tenha tido necessidade do perdão dos seus pecados, sem que tenha obtido o perdão pelos seus pecados? Você imagina que encontrará alguém no céu que não tenha sido perdoado? Se você e eu estivermos lá, e pela graça de Deus nós assim esperamos, se eu e você estivermos lá é porque também fomos perdoados, também recebemos o perdão para os nossos pecados. Ora, se a entrada no céu se dá mediante o perdão oferecido graciosamente por Jesus, recebido pela fé, se o perdão tem tal importância, é melhor começar a praticá-lo nesta vida. Se o perdão é tão essencial como entrada no céu, é melhor praticá-lo nesta vida. Praticá-lo pedindo perdão e oferecendo perdão àqueles que o ofenderam. Foi isso que Jesus ensinou nessa oração, dizendo: o Pai que está sempre perto de nós, a Ele nós devemos dirigir o nosso pedido de perdão e manter no nosso coração a oferta de perdão às outras pessoas. Ser perdoado por Deus aguça em nós, lembra-nos o tempo todo da nossa condição de pecadores e pecadoras. Lembra-nos que nós falhamos, lembra-nos que nós fracassamos. Mas fracassamos em quê? Falhamos em quê? Pedimos perdão por que razão? Pedimos perdão pela nossa condição de pecadores e pecadoras. O pecado é a chaga que cada um de nós carrega no coração e que conhece bem. Sabe bem do que se trata. O perdão, por sua vez, é o remédio divino. O perdão é a terapia divina. O perdão é a cura divina que é ministrada ao nosso coração. Mas de que pecado nós precisamos pedir perdão a Deus? O que é que nós precisamos perdoar ao nosso próximo? Pecado significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo da nossa existência em não sermos o que deveríamos segundo a lei e poderíamos segundo a graça para Deus, para os outros
e para nós mesmos. A consciência de pecado, ela se revela quando nós percebemos que não somos ou não fomos quem poderíamos ter sido. Eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um esposo melhor, uma esposa melhor, eu poderia ter sido um pastor melhor, eu poderia ter sido um crente melhor, eu poderia ter sido um vizinho melhor, eu poderia ter sido um cidadão melhor, eu poderia ter sido um patrão melhor, um empregado melhor. Quando nós nos damos conta que o pecado significa não ter atingido o alvo, não ter conseguido ser o que nós poderíamos ter sido, fica evidente que nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus. Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, que eu mencionei ainda há pouco, Paulo sabia que ele não era quem poderia ter sido, que dentre os pecadores ele se apresenta como o principal, mas ele tinha o conforto do perdão. Por isso ele disse: pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Sou perdoado por Deus, sou amado por Deus, sou aceito por Deus. Ele que foi ao terceiro céu, assim disse: pela graça de Deus sou o que sou. Jesus termina esta oração dizendo: livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensina-nos a orar pela vitória sobre a tentação e o maligno. Quando eu era criança, um vizinho, um rapaz que morava na vizinhança, esse rapaz, certa noite, voltava de uma festa e, querendo chegar mais rápido na sua casa, ele, naquela noite, resolveu pegar um atalho. Ele precisava atravessar por um terreno vazio, um terreno abandonado, e esse terreno representaria alguns minutos de vantagem para ele no retorno para a sua casa. E assim ele o fez, tomou aquele atalho. E mais ou menos na metade daquele caminho, ele pisou sobre um poço. As tábuas que cobriam aquele poço, que já não era mais utilizado, estavam apodrecidas e ele foi parar no fundo daquele poço. Ele ficou ali até que o dia amanhecesse e alguém pudesse ouvir os gritos dele, alguém que passava perto e o ajudasse a sair de lá, porque ele não conseguia sair sozinho de lá. Quando eu era criança, eu ouvi essa história, conheci esse moço, felizmente ele não se feriu gravemente nessa queda, mas aquela história me impressionou profundamente. Imaginá-lo passando uma noite no escuro, no fundo daquele poço, era uma coisa que me assustava bastante. Lembro dessa história e acho que ela nos ajuda a entender esta última petição. A tentação será sempre o atalho na nossa vida. O desejo pelo atalho está dentro de cada um de nós. Uma vez que tomamos o atalho, o diabo fica à espreita para remover a tampa do poço. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Foi assim que o pastor presbiteriano Eugene Peterson reescreveu essa última petição de Jesus. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Esta interpretação feita por ele está em sintonia com aquilo que nós encontramos na epístola de Tiago, quando ele afirma: Deus não tenta a ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Termino. Senhor, obrigado por nos ensinar a orar sabendo que temos um Pai perto,
de nós, próximo de cada um de nós. Obrigado por nos ensinar a orar ansiando pela vinda do Teu reino. Obrigado por nos ensinar a orar pelo pão nosso de cada dia repartido com os nossos irmãos. Obrigado por nos ensinar a pedir perdão e a oferecer perdão àqueles que nos ofenderam. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar pelo livramento do mal que podemos fazer a nós mesmos e podemos fazer aos outros. Obrigado, Pai. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim do nosso culto. Vamos orar? Santo e bendito Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, graças damos, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade mais uma vez de estarmos reunidos como igreja, te prestando esse culto de louvor e adoração, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus cuidados, ó Deus. Rogo a Ti, Senhor Deus, que nos dê, em nome de Jesus, uma noite de descanso gostosa, tranquila, um término de semana debaixo de Teus paternais e de Teus amorosos cuidados. Assim oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável do nosso Deus, a comunhão e a condução do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Boa noite.